Ele ressuscitou. Aleluia. Deus, a alegria do Senhor é nas nossas vidas, porque o nosso Jesus ressuscitou. Como seria um culto a um Deus morto? Como seria um culto a um Deus sepultado? Aleluia. Agora, como é um culto a um Deus que ressuscitou? Aleluia. Como é o teu culto? É o culto para um Deus que ainda está sepultado? Ou é um culto para um Deus que ressuscitou e está sentado à direita? Oh, glória a Jesus. Os aguilhões da morte não puderam vencê-lo. Aleluia. Não puderam deter o rei da vida, o dono da vida. Ele está aqui neste lugar, amém? Glória a Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 16, versículo 24. Glória a Deus. Diga para o irmão que está do teu lado: não seja tímido na presença do Senhor. Glória a Deus. Seja ousado, amém? Seja ousado. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 16, 24, os que acharam digam amém. Amém. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Somente até aí. Glória a Deus, podeis assentar em nome de Jesus. Amados irmãos, ontem, ou hoje, voltando da vigília, às 4 horas da manhã, Deus me deu essa palavra. Eu fiz questão de anotar alguns pontos importantes que Deus me falou dentro desse texto. Não sei se você é capaz de expressar com palavras nesta manhã aquilo que Deus falou comigo, porque cada um tem sua experiência pessoal com Deus. Tem alguns que são mais superficiais, outros que são mais profundos, mas Deus fala com cada um de uma forma diferente. A palavra de Deus é uma espada afiada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma. Glória a Deus. Amados, o texto que nós lemos é Jesus falando aos seus discípulos. Ele dizendo para os seus discípulos: se alguém quiser vir após mim. A palavra-chave dessa frase é quiser. Querer, vontade, glória a Jesus, desejo, decisão. Eu posso trocar essas palavras e dizer: se alguém tiver vontade de vir após mim, se alguém tiver desejo de vir após mim, se alguém decidiu vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Glória a Jesus. A primeira frase que Jesus fala nos traz uma grande lição. Quem está falando aqui é o Todo-Poderoso. Essa semana alguém me perguntou, foi uma criança, Samuel, me perguntou como que Jesus nasceu no ventre de Maria se ele é eterno? E eu disse: Samuel, é porque ele já era Deus e se fez homem. E para se fazer homem, ele teve que nascer no ventre de uma mulher, porque Jesus nunca vem pelo telhado, ele sempre vem pela porta.
Jesus não salta etapas. Jesus não pula etapas. Se é para ser como nós, é para valer, é desde o início. Então Jesus vem nascendo no ventre de uma virgem, mas ele é o Todo-Poderoso. Em João capítulo 1, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne. E no princípio criou Deus, ou o Verbo, né? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo que foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É o Todo-Poderoso. Ele é aquele que estava no dia em que o Pai disse: haja luz, e houve luz. Ele é aquele que estava nos dias de Abraão, porque alguém perguntou: você conhece Abraão como? Você só tem 30 anos? E ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é o Todo-Poderoso. E como Todo-Poderoso, talvez se o poder viesse para nós, nós iríamos exigir obediência das pessoas. Nós iríamos obrigá-las a nos seguir, obrigá-las a caminhar no caminho certo. Se você fosse o Todo-Poderoso, você mudava o coração das pessoas. Você ia pegar a pessoa que está no tráfico e ia fazê-la obrigatoriamente se tornar um cristão. Mas Deus não trabalha assim. Deus nos dá um livre arbítrio. Ele diz: quem quiser, quem tiver vontade. Porque apesar de ser o Todo-Poderoso, Deus não quer ninguém fazendo nada para Ele por obrigação. Deus não quer que você adore por obrigação. Deus não quer que você glorifique por adoração. Deus não quer que você leia a Bíblia por obrigação. Deus não quer que você pregue por obrigação. Aleluia. Deve ser um desejo buscar ao Senhor. Ele diz: quem quiser vir após mim. Ou seja, quiser é vontade. Vir após mim é seguir. E seguir é buscar. Glória a Deus. Jesus está dizendo que se vocês tiverem vontade de buscar Ele, decidirem buscar a presença dEle. Agora pare para pensar comigo. Ele não quer que ninguém faça nada para Ele por obrigação. Mas buscar a Deus é uma obrigação? Sim. A obrigação de todo crente é buscar a Deus. A obrigação de todo cristão é buscar a Deus. Atos 17, versículo 25 ao 27, o apóstolo Paulo estava em Atenas, e a Bíblia vai dizer que ele vê várias imagens, porque aquela era uma cidade idólatra, mas de repente ele vê um altar, e nesse altar estava escrito: ao Deus desconhecido. E Paulo aproveita a oportunidade e começa a falar desse Deus todo-poderoso. No versículo 24 ele diz: esse aí é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Paulo está explicando para os habitantes de Atenas, que o propósito pelo qual Deus criou o homem, foi para que o homem o buscasse. Nós fomos criados para buscar a Deus. Deus soprou fôlego em nossas narinas, para que ao estarmos de pé, viéssemos buscar a Deus. O maior propósito da nossa vida é buscar a Deus.
O salmista disse no Salmo 42, que como o servo brama pelas águas, a minha alma tem sede de ti. Aleluias. O nosso maior propósito de vida está baseado em buscar a Deus. Você nasceu para buscar a Deus. Você foi criado para buscar a Deus. Em Deus está o teu refúgio, em Deus está a tua segurança, em Deus está a tua fortaleza, em Deus há renovo para a sua vida. Nós precisamos estar em Deus, porque de Deus nós viemos e para Deus nós precisamos voltar. Aleluia! Nós nascemos para buscar a Deus. Se você está aqui, não foi para assistir o culto, foi para buscar a Deus. Se você sentou nessa cadeira, não foi para ouvir uma palavra que massageie o ego, mas foi para buscar a Deus. Você não veio para escolher o levita, você veio para buscar a Deus. Você não veio para escolher o pregador, você veio para buscar a Deus. Você não veio porque aqui é confortável, você veio para buscar a Deus. E buscar a Deus a gente busca no conforto, mas também busca no confronto. A gente busca quando a porta está aberta, mas quando a porta também está fechada, a gente busca a Deus, aleluia, no vale, mas também busca a Deus no monte. Você nasceu para buscar a Deus. E como cristão, como servo de Deus, é nossa obrigação buscar a Deus. Mas eu volto ao texto. Jesus disse: quem quiser, oh glória. Mesmo sendo uma obrigação buscar a Deus, Deus não quer que ninguém faça nada para Ele por obrigação. Glória a Jesus. Como eu fazer algo que é minha obrigação, sem me sentir como se eu estivesse fazendo uma obrigação? Parece difícil, né? Parece complicado. Logo eu percebo que para Deus não é apenas o que eu faço, mas é o que eu sinto enquanto eu faço. Para Deus não é só a minha realização, mas é o meu sentimento enquanto eu realizo. É a minha motivação, é a minha intencionalidade. Tem pessoas que são muito talentosas e fazem muito bem, aleluias, mas não adianta termos resultados aos olhos dos homens, se a nossa intenção, a nossa motivação é apenas uma obrigação. Toda obrigação tem suas consequências. Eu lembro quando minha mãe falava assim: ó, lava os pratos. E aí ela saía para trabalhar. Quando ela chegava no portão, eu me lembrava, aí saía correndo para tentar fazer alguma coisa. Por quê? Porque eu sabia que ela me deu uma obrigação, e aquela obrigação trazia consequência. Então quem faz por obrigação, não faz por prazer, faz por medo da consequência. Só que Jesus não quer que nós venhamos desempenhar nada para Ele, fazer nada para Ele, oferecer nada para Ele, que seja por um sentimento de medo, por causa de uma consequência que vai vir se eu não fizer, se eu não executar. Deus não quer que ninguém faça nada para Ele por obrigação. Aí Jeremias vai trazer o segredo de como, aleluia, cumprir essa missão sem esse sentimento de obrigação. Jeremias 29:13, a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso... Oh glória a Jesus. Está aí o segredo, oh glória a Deus. Não é a quantidade, não é, aleluia, os resultados. Não, os fins não justificam os meios. Para Deus não, aleluia. Deus quer você do início, no meio e no fim. Aleluia. Deus quer que você comece com o coração, no meio é com o coração e termine com o coração. Glória a Jesus. Qual foi a crítica de Jesus à igreja de Éfeso? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor.
tem resultado, mas perdeu o primeiro amor. Tem obras, mas perdeu o primeiro amor. Perseverou, mas perdeu o primeiro amor. E perder o primeiro amor, aleluia, não é um simples erro, não é um problema. Perder o primeiro amor é pecado. É o que, pastor? Perder o primeiro amor é pecado. Porque o mesmo texto vai dizer: lembra-te, pois, de onde caíste, e volta a praticar as primeiras obras. Oh, glória. O segredo aqui não é obras, é porque as primeiras eram de coração. As primeiras não eram por obrigação. Oh, glória a Jesus. As primeiras eram porque queria, não é porque mandavam. Aleluia. As primeiras é porque desejava, não é porque tinha medo de alguém criticar. As primeiras obras eram com coração. Glória a Deus. E presbítero Aurelino, as primeiras nunca têm a mesma qualidade das últimas. Eu acredito que as primeiras elas têm uma qualidade menor, porque as primeiras não têm experiência. As primeiras ainda está fazendo o talento, ainda está se aperfeiçoando. As primeiras obras, a voz ainda é desafinada, ainda não decorou o texto. As primeiras ainda não tem a experiência para fazer, mas Deus diz: não tem experiência, mas tem coração. Aleluia. Não tem a voz afinada, mas tem coração. Não decorou o texto, mas fez com coração. Volta para as primeiras obras, porque eu não quero nada para mim por obrigação. Eu quero que você faça com o coração. Parece que eu estou conseguindo. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. O Senhor não quer que ninguém faça nada para Ele, apesar dos bons resultados e da experiência. Porque, irmão, se fosse para fazer, aleluia, com resultados excelentes e com uma grande experiência, a gente contratava lá fora no mundo. A gente pegava quem tem diploma, a gente pegava quem tem, aleluia, nome no mercado, nome no cartaz. Não, Deus não está interessado com isso. Deus quer que você faça, ainda que na sua limitação, de todo o seu coração. Oh, glória. Você pode ser limitado, mas Deus ama o que você faz. Você pode ser limitado, mas Deus ama quando você adora. Você pode ser limitado, mas Deus ama quando você glorifica Ele. Porque você não faz para agradar ao homem, você faz para agradar aquele que te chamou. Glórias. Aleluias. Ora bacala macheia. Aleluias. Segundo, Jesus disse: quem quiser, negue-se a si mesmo. E aí, tome a sua cruz. Essa expressão, irmãos, essa manhã eu entendi de uma forma que eu nunca tinha entendido antes. Negar a si mesmo é abrir mão daquilo que é de mim para tomar aquilo que é dele. Eles não têm como você carregar aquilo que é dele se as tuas mãos estão cheias daquilo que é seu. Por isso, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Jesus está dizendo para alguém aqui esta manhã: negue-se a si mesmo, abre mão de si mesmo e tome a sua cruz. Você está carregando tantas coisas que não dá para carregar aquilo que Deus escolheu para você carregar. Você está levando tantas coisas que não dá para levar aquilo que Deus determinou para você carregar. Aleluia. Jesus está dizendo: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Todos os homens na Bíblia que Deus chamou e tiveram ministério, tiveram que abrir mão de alguma coisa para seguir ao Senhor, para ir após ao Senhor. Quando Deus chamou Moisés, Moisés deixou o palácio, depois deixou o rebanho do seu sogro e foi em direção ao ministério, ao chamado de Deus.
Quando Deus chamou Eliseu, aleluia, Eliseu estava após a 12ª junta de bois, arando a terra. Elias chamou, Eliseu teve que largar o arado e seguir após Elias. Oh, glórias. Quando Deus encontrou Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele teve que largar o trigo lá no lagar e seguir após o chamado de Deus. Não dá para dar muita glória nessa palavra, porque ela nos confronta e começa a confrontar comigo que estou pregando, aleluia. Quando Jesus chamou Pedro, Tiago, André e João, 4 pescadores, depois de ter uma pesca maravilhosa, Pedro, Tiago e João lavando as redes, ele disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de... Aleluias. Eles deixaram tudo e foram atrás de Jesus. Jesus chegou na coletoria de impostos, estava lá Mateus cobrando impostos. Jesus olhou para ele e disse: vem e me segue. A Bíblia declara que Mateus, deixando tudo, seguiu após Jesus. Oh, glória. Mas nem todos foram assim. Um dia um jovem rico chegou e disse: Senhor, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Jesus disse: obedece os mandamentos. Jesus citou alguns mandamentos. Ele disse: tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Jesus disse: então faz o seguinte, vai, vende tudo que tu tens, distribui aos pobres, depois vem e me segue. A Bíblia diz que ele se entristeceu e foi embora. É como algumas pessoas vão sair daqui depois desse culto. Oh, glória a Deus, dizendo: não dá para mim, aleluia, é muito difícil. Eu não sabia que para carregar a cruz era assim, aleluia. Eu achei que quando eu viesse, as coisas seriam mais fáceis. Eu achei que quando eu viesse, aleluia, as coisas não seriam tão complicadas. Oh, glória. Mas eu não quero que você deixe tudo, não. Nem Deus quer isso, porque tem algumas coisas que Deus colocou na sua vida para cumprir propósito. Aleluia. Tem lugares que Deus te colocou para cumprir propósito. Tem pessoas que Deus colocou na sua vida para cumprir propósito. Aleluias. Então não é para ir deixando tudo aleatoriamente, mas a pergunta que me confronta dentro desse texto é: do que você está disposto a abrir mão para levar mais de Deus sobre a sua vida? Glória a Deus. Está disposto a trocar alguma coisa que você tem por aquilo que Ele quer te dar? Está disposto a deixar alguma coisa que para você é importante, para carregar aquilo que para Ele é importante que você carregue? O que você está disposto a abrir mão? Abra mão. Abra mão. Abra mão. Quem sabe você chegou aqui assim, ó, agarrado. É por isso que muita gente não consegue glorificar, não consegue adorar, porque está agarrado. Aleluia, está com medo que alguém tire. Você já viu alguém assim, agarrado com alguma coisa aleluia, ele poderia se salvar largando aquilo, mas ele não larga. Tem uma história que um rapaz, ele estava escalando uma montanha, e aí quando ele chegou a um determinado ponto, veio uma ventania muito grande, as cordas se partiram, ele se agarrou a um galho e começou a dizer: Deus, socorro, me tira daqui, senão eu vou morrer. E a voz de Deus veio no ouvido dele dizendo: abre mão, larga o galho, solta o galho. Mas ele continuou segurando: não, Deus, eu vou morrer, eu vou morrer. E ele permaneceu durante toda a madrugada agarrado naquele galho. Quando chegou no outro dia, ele estava congelado. E quando o salvamento chegou para socorrê-lo, ele estava a 1 metro do chão. Oh, glória a Jesus. Do que você está disposto a abrir mão para carregar aquilo que Deus tem para colocar sobre a sua vida? Glória a Deus. Só que a Bíblia me garante uma coisa. Tem coisas, irmãos, que quanto mais nós buscamos
mais elas fogem de nós. E quanto mais nós não nos importamos, mais essas coisas vêm até nós. Como assim, pastor? Tem coisa que quanto mais eu abro mão, mais Deus me entrega. Porque o segredo está em Deuteronômio 28, que se nós ouvirmos atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de obedecer todos os seus mandamentos, todas essas bênçãos virão até nós e nos alcançarão. A posição de quem está lá no mundo é correr atrás da bênção, mas a posição de quem está em Cristo é a bênção correr atrás dele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 10, 28 ao 30, a Bíblia diz: e Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Oh, glórias, glórias, glória a Jesus. Aleluia. O maior investimento da sua vida foi entregar a sua vida a Jesus. Esse foi o maior investimento. Foi no dia que você levantou a mão e aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esse foi o maior investimento da sua vida. Não foi quando você comprou um carro, não foi quando você comprou a casa ou aquele terreno. O maior investimento da sua vida não foi quando você comprou aquele negócio. Foi quando você levantou a sua mão e disse: eu entrego a minha vida. Oh, glória a Jesus, eu dou a minha vida, porque não há dinheiro que possa comprar, não há ninguém que possa recompensar. Oh, glória a Jesus, não há nada que possa se comparar àquilo que Jesus nos deu de volta, nos deu, aleluia, em favor da nossa atitude de entregar a Ele. Ninguém pode competir com Deus e ganhar. No livro de Mateus, no capítulo 6, Jesus disse para os seus discípulos: olha, não vos preocupais, não estejais ansiosos com o que há vez de comer, com o que há vez de vestir, porque os homens lá no mundo, eles se preocupam com todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Oh, glória a Jesus, glória a Jesus. Do que você está disposto a abrir mão hoje? No céu, irmãos, haverá uma permuta. Glória a Deus. Tem uma frase que alguém disse, que ninguém leva nada para o caixão. Ninguém leva nada para o caixão. Um dia um homem rico, diz uma certa história, ele disse: olha, eu quero que faça o meu caixão com espaço para eu botar a mão para fora. Ele era muito rico, mas ele pediu um caixão que ele pudesse botar a mão para fora. Por quê? Para que todos saibam que nada do que eu adquiri nessa vida eu levei comigo depois da minha morte. Ninguém leva nada para o caixão. A gente está com muitas coisas nas nossas mãos. Glória a Jesus. E no céu haverá uma permuta, uma troca. Na época da igreja medieval, eles vendiam pedaços do céu. Eu aprendi isso nas aulas de história na escola. As indulgências. Eles faziam escritura de terreno no céu. E o povo dava o dinheiro que fosse necessário para comprar um terreno no céu, irmãos. Nós estamos bem instruídos hoje, ninguém faria isso nos dias de hoje. Mas no céu vai ter uma permuta, que o dinheiro não pode comprar. Que aquilo que você está carregando nas mãos não vale nada. Deixa eu te dizer, hoje aquilo que você carrega nas tuas mãos traz conforto, mas na eternidade não vale nada.
E aquilo que Jesus tem para te dar traz dores, perseguições, lágrimas. É a cruz que você carrega. Aleluias. Traz muita dor, irmãos. É a cruz. Mas quando você chegar lá, com a cruz, dizendo: Jesus, olha aqui, eu abri mão de tanta coisa para te servir, mas eu não abri mão da cruz. Aleluia, eu abri mão de tanta alegria que o mundo poderia me proporcionar, mas eu não abri mão da cruz. Muita gente me criticou, muita gente zombou de mim, disse que eu era bobo, disse que eu não estava pensando bem, que eu estava louco, mas eu não deixei a minha cruz. Aleluia. Oh, glória a Jesus. E Tiago 1,12, a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aquilo que você carrega nas mãos traz conforto aqui na terra, mas no céu nada vale. Mas aquilo que você carrega de Deus traz dores, mas lá no céu você troca a cruz por uma coroa. Você troca a cruz pela coroa da vida. Apocalipse 2,10, a Bíblia diz: nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte significa que o discípulo que decidiu ir após Jesus, ele abriu mão de tudo, inclusive da sua própria vida, por amor a ele, por amor ao Evangelho, mas ele foi fiel até a morte e recebeu a coroa da vida. Apocalipse 3,11, a Bíblia diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que é que você tem? Aleluia. O que é que você está carregando? Glória a Deus. O que é que você está carregando? Você já viu aquela peça em que as pessoas chegam e dizem: mostre-me tuas mãos. Mostre-me tuas mãos hoje. Mostre-me tuas mãos, aleluias. O que é que você está carregando? O que é que você está levando? Vale coroa quando chegar lá? O que você está carregando? Vale alguma coisa lá ou só vale aqui? Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consome, onde os ladrões não minam nem roubam, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E a pergunta nessa manhã é: aonde está o teu coração? Glória a Deus. Pastor, mas é só por um tempo. Jesus está dizendo: o meu tempo é hoje, o meu tempo é agora. O que você está disposto a abrir mão? Pastor, o que eu tenho que abrir mão? Você sabe. Pastor, não sou eu que vou te dizer não, você sabe. O jovem rico, quem foi que falou com ele? Foi Pedro? Não. Foi quem? Foi Jesus. Jesus que falou para ele aquilo que ele tinha que largar a mão. Jesus já falou com você. Falou ou não falou? Jesus já disse: abrir mão de coisas financeiras, abrir mão de pessoas, abrir mão de tanta coisa. Jesus já disse que você tem que abrir mão, mas você está lá agarrado. Aí Jesus disse: a cruz está ali para você carregar, mas não tem como você carregar a cruz carregando isso aqui, preso, agarrado. Jesus disse: vai abrindo a tua mão agora, vai abrindo a tua mão. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aprendi uma lição muito forte ano passado com um menino que eu transporto na escola. Ele tem problema, né,
Ele tem problema de autismo, né? TOD. E aí na escola ele estava irritado. E eu não entendo dessas coisas, então eu fiquei irritado com ele que estava irritado. E a professora segurando ele batia na cara da professora, cuspia a professora. E ela segurando ele, calma, Benjamin, calma, Benjamin, calma, Benjamin, abre a mão. E ele assim, ó, abre a mão, Benjamin, abre a mão, Benjamin. E ele forçava, mas não conseguia, cheio de ódio, o coração irritado, e ela dizia, abre mão, e ela pegou a mão dele, foi fazendo carinho, aleluia, mesmo sendo cuspida, mesmo apanhando, foi abrindo a mão. Quando ele conseguiu abrir a mão, ele despencou, acabou a irritação. Eu não sabia disso, irmãos, isso é uma técnica. Quando ele abriu a mão, ele relaxou, acabou a irritação. Jesus fez isso por nós na cruz do Calvário. Ele foi cuspido, ele apanhou, aleluias, ele recebeu coroa de espinhos. Para quê? Para dizer, abre mão, aleluias, abre a mão, porque eu quero tirar esse peso da tua vida. Oh, glória, que o Espírito Santo opere em nossos corações nesta manhã, para que todo peso seja liberado, para que nós venhamos abrir mão daquilo que está nos afastando dele. Quem pode glorificar a Deus por um minuto? Eu já estou encerrando. Abre a boca e glorifica, abre a boca e exalte. Hoje eu estou disposto a abrir mão de tudo aquilo que tem me afastado de ti, que tem me impedido de carregar a cruz. Eu abro mão nesta manhã. Oh, glória a Deus. A cruz, irmãos, representa os nossos pecados. Eu já estou encerrando. Aleluia, a cruz não é o marido, a cruz não é a esposa, não é o filho, a cruz não é o vizinho. Eu tenho que carregar aquela cruz. A cruz são os nossos pecados. Só que o interessante é que a cruz que nós carregamos vem de Deus, mas é nossa. Só que nós não vamos ser crucificados nela. Nós não vamos pagar o preço pela nossa salvação. Jesus já foi crucificado na cruz. E para que eu tenho que carregar a cruz, pastor? Pelo mesmo motivo que o paralítico levou a cama. Lembra no tanque de Betesda? Levanta, toma a tua cama e anda. E a Bíblia diz que quando ele está carregando a cama, aí alguém disse para ele, por que você está carregando a cama no dia de sábado? Você está fazendo aquilo que é ilícito fazer. Ele diz, ei, quem me mandou levantar? Quem me curou? Quem me restaurou? Me disse assim, levanta, toma a tua cama e anda. Eu estou aqui para obedecer. Oh glória, oh glória. Por que eu tenho que carregar a minha cruz? Para que eu nunca venha me esquecer de onde Deus me tirou. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Oh, Deus. Oh, irmãos, esses dias eu confesso para vocês, eu pensei em parar. Eu pensei em desistir, eu pensei em largar a cruz. Aleluia. Mas essa palavra me confrontou. Porque a cruz nos mostra de onde Jesus nos tirou. E às vezes a gente está tão apegado às coisas, a uma expectativa, a um resultado que não veio, a algo que não aconteceu. A gente esperava tanto dessa vida, mas não vem do jeito que a gente espera. E Deus está nos convidando a abrir mão disso e carregar a cruz. E não nos esquecer de onde Jesus nos tirou. Oh, glória a Jesus. Eu sei de onde Jesus me tirou, irmãos. Eu sei de onde Jesus me tirou. Eu andava num colchão debaixo de uma mesa de bar, enquanto minha mãe enchia a cara
Meus pais enchiam a cara e quando chegava em casa não tinha dinheiro para comprar o leite. Tinha que pedir emprestado. Eu sei de onde Jesus me tirou. Jesus me tirou, irmãos, aleluia, de tomar café de manhã com farinha e café e não saber o que ia almoçar e Deus enviar providência, almoçar e não saber o que ia jantar e Deus enviar a providência. Eu sei da onde Jesus me tirou. Eu me lembro que um dia minha mãe estava tão bêbada e ela de moto e eu atrás, que ela caiu. Eu lembro que eu dei um salto da moto e fiquei em pezinho e ela se estabacou todo, estava bêbada. Era para eu estar nesse mundo aí, mas Jesus chegou primeiro. Era para eu estar no vício, mas Jesus chegou primeiro. Era para essa maldição ter se perpetuado, mas Jesus colocou um ponto final e disse: não, Ele é meu escolhido, Ele é meu servo.